Olá pessoal, sou o professor Leonardo Daciolo e hoje vamos continuar nos nossos assuntos de tensões no solo, agora com o terceiro exercício, a terceira aplicação da teoria de placa, de Newmark. Bom, você pode se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e caso você ainda não tenha assistido, você pode consultar os exemplos anteriores, a placa 1 e a placa 2, para poder acompanhar melhor esse vídeo. Bom, nesse terceiro exemplo, nosso objetivo agora ainda vai ser determinar as tensões finais, geostáticas mais o acréscimo de cargas, causada por uma placa que aplica 100 kPa, 100 kPa, numa escavação, após uma escavação de 2 metros de profundidade. Só que agora o nosso ponto A está deslocado da projeção da nossa placa. Ele está situado a 4 metros no eixo X, 2 metros no eixo Y. Ele está a uma profundidade Z em relação à superfície de 6 metros, em relação à nossa placa de 4 metros. Como que nós vamos proceder nesse caso então? Repare que o ponto A está situado fora da nossa projeção, como foi comentado. E para que nós possamos utilizar adequadamente o ábaco de Newmark, é necessário que nós sempre observamos que esse ponto ele precisa estar no vértice de uma placa. O que nós podemos fazer então? Nós podemos criar placas fictícias. Se nós estendermos as dimensões do nosso problema, é possível identificar, por exemplo, uma placa 1, na qual nós temos toda a nossa região, que é possível determinar o ponto A. E a nossa placa final, nós podemos notar que vai ser essa placa grande, menos uma placa retangular, P2, dessa região. Quando nós fazemos isso, uma influência maior menos a placa 2, nós vamos ter algo desse tipo. Então é necessário ainda retirar esse pedaço. Para retirar esse pedaço, então, nós vamos utilizar uma placa 3. Repare sempre que nós precisamos utilizar o vértice. E quando nós fazemos isso, acaba que nós estamos removendo essa região duas vezes. É como se na primeira vez a gente ficasse no nível desse slide, dessa lousa, e nessa segunda remoção aqui nós tiramos uma camada a mais, por isso até essa parte branca, como se a gente tivesse tirado mais uma camada. Então é necessário que após tirar essas duas vezes, a placa 2 e depois a placa 3, nós acrescentemos uma placa 4 para voltar à situação que nós queremos. Em termos numéricos, o que significa isso? A tensão vertical final que nós temos vai ser a tensão geostática mais a resultante das nossas tensões, da propagação de tensão. E essa resultante é dada pelo somatório da influência de cada placa vezes a carga aplicada nela. Bom, fazendo a nossa distribuição, nós temos então 4 placas. Então a resultante vai ser a influência da primeira vezes a carga da primeira, menos a influência da segunda vezes a carga da segunda, menos a influência da terceira vezes a carga da terceira, mais aquela região que nós precisamos compensar no final, que é a influência da quarta placa, vezes a carga da quarta placa. Se nós notarmos, todas as nossas cargas nesse caso são semelhantes. Isso quer dizer o quê? Desculpe. Isso quer dizer justamente que a gente pode colocar a carga em evidência. Colocando a carga em evidência, já que elas todas irá valer o mesmo valor, nós ficamos com essa expressão. Então nós só precisamos determinar 4 vezes, mas vamos precisar determinar a influência de cada placa e depois nós vamos multiplicar pela carga respectiva. Bom, nos outros vídeos nós já determinamos as tensões geostáticas, mas só para recordar, é o peso da coluna de solo acima do nosso ponto, a pressão neutra vai ser o peso da coluna d'água acima desse ponto, já que estamos na situação geostática inicial, e a tensão efetiva vai ser a diferença entre a total e a neutra. Agora a propagação de tensão vertical. Nós vamos utilizar o método da superposição de cargas, apresentado no vídeo 2. Nesse método, então, como nesse exercício nós temos que determinar apenas a tensão final, nós podemos fazer isso de uma maneira mais direta. Então, considerando
o peso da escavação, né, o peso correspondente da escavação, que é menos 40 kPa, que é um alívio, mais o peso da nossa construção, né, a carga dessa construção, que é 100 kPa, a tensão causada por ela. Então a resultante vai ser a somatório, né, desses dois momentos, que nos dá uma carga de 60 kPa. Utilizando então isso tudo na resolução, nós temos aqui então a nossa placa. Repare que a placa 1 ela é formada por uma extensão da placa inicial. Nessa extensão da placa inicial, justamente vai ter 12 metros por 14. Vamos recorrer então ao ABAP de Numark, determinando os coeficientes M e N. Nesse caso, por simplificação, né, nós vamos inverter a ordem de M e N para ficar mais fácil observar no gráfico esses valores. Então o N igual a 3,5, o N correspondente à curva 3. Nesse caso, o nosso ábaco ele apresenta até a curva 2 e depois a curva maior que 10. Então é necessário que você prolongue um pouquinho essa curva 2, né? Faça essa interpolação. Isso nos dá então uma influência de 0.242, que é a influência referente à carga 1. Como que nós determinamos a precisão, né? Tanta precisão assim? O que você pode fazer nesse caso é utilizar a sua régua, né, e fazer uma regra de 3. Medir essa distância aqui, por exemplo, se der 5 centímetros. Você mede qual que é essa distância aqui depois, por exemplo, 30 centímetros. Né? Então, 3 centímetros e 5 centímetros. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Né? Então, 60% desse intervalo vai ser o nosso valor. Qual que é esse intervalo? É 0,25 menos 0,20, que é 0,05. Então, você faz 60% de 0,05 e soma com o 0,2. Bom, essa foi uma explicação de exemplo, né? Nesse caso, o nosso valor deu 0.242 fazendo esse método. Bom, agora a tensão de decréscimo, né? Qual foi o alívio causado pela placa 2, já que a gente vai remover essa placa. Bom, repare agora que as nossas dimensões mudaram, a gente permanece com um M de 3,5, mas agora o nosso M é a curva 1. E quando nós olhamos a interseção, dá para nós a influência de 0.204. Da mesma maneira, né, para a placa 3, nós temos um coeficiente N de 3, um coeficiente M de 0,5. Dá para nós uma influência de 0.135, 13,5%. E por final, o acréscimo da nossa última região de compensação. Nós temos o coeficiente M de 1 e um N de 0,5. Esses valores nós já podemos utilizar de maneira direta, já que todos eles estão bem descritos. Né? Então, o nosso N de 0,5, repare na escala logarítmica ali embaixo. E o M correspondente à curva 1, nós temos então a nossa influência de 0,122. Observando então na expressão que nós deduzimos, né? Para nossa influência total, nós somamos a influência da placa maior, tiramos os dois retângulos laterais e acrescentamos a compensação. Fazendo toda essa soma dentro dos parênteses, né, das áreas de influência, nós temos então uma influência de 0.025, uma influência bem pequena. Quando nós multiplicamos isso pela carga, que é 60 kPa, que é a nossa carga resultante, nós temos então um acréscimo final de 1.5 kPa. As tensões finais nesse caso serão as tensões geostáticas, que nós já determinamos, mais esse acréscimo de 1.5 kPa na tensão total. Então a tensão total final é a total anterior, mais 1.5 dá 121.5. A poropressão continua a mesma, nos dá então uma efetiva de 111.5 kPa. Repare que é muito próximo às tensões geostáticas. Isso quer dizer que praticamente esse ponto ele não sofreu esse acréscimo de tensão na região que ele está situado. Você pode comparar esses resultados com o vídeo anterior e pode observar que realmente a localização do ponto ela é muito importante para que nós saibamos se ele vai cair mais para dentro ou menos para dentro de um bulbo de tensão. Além disso, esses valores é importante ressaltar que eles são oriundos, né, dessa simplificação da teoria da elasticidade, o método pelo qual nós consideramos o solo como material homogêneo, apenas uma camada. Né? Esses valores eles servem para nos conduzir, nos guiar, né, em análises iniciais
de propagação de tensão. Para análises mais refinadas, nós temos métodos mais aprofundados e também podemos lançar mão dos métodos de elementos finitos, da simulação numérica. Bom, mas como estimativas iniciais, esses métodos eles funcionam muito bem para as nossas aplicações convencionais dessa disciplina. Bom, nesse vídeo então, nós utilizamos mais uma vez a teoria de propagação de tensão de Newmark em placas, através do seu ábaco, agora para localizar, determinar qual que é o acréscimo de tensão causado num ponto que está situado fora da projeção dessa placa. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e também deixar suas dúvidas nos comentários. Bons estudos!